Capelania estudantil é o nosso tema de hoje. Eu sou Jorge Leibe e, a partir de agora, nós estamos juntos para estudar capelania, para compreender melhor esta realidade. E hoje nós vamos trabalhar com estratégias preciosas para evangelização dos jovens, dos estudantes, dos alunos, escolas, colégios, faculdades, centros universitários e universidade. Então, é muito importante que você acompanhe conosco, porque nós vamos compreender a ação da capelania no ambiente estudantil, no ambiente escolar, no ambiente de uma faculdade, de universidade, centros universitários, também em escolas militares, onde se tem ali os alunos que estão em semi-internatos, né, ou internados para a realização dos cursos militares. Então, você que tem paixão por capelania, você que tem um chamado na sua vida para ser um capelão, para se tornar um capelão, você encontrou exatamente o local correto para você aprender capelania, para você dominar as técnicas da assistência religiosa, que muito vão te ajudar a cumprir o seu chamado, porque o chamado de Deus para a vida do capelão enseja o propósito da ação divina na vida das pessoas. Você cumprindo a sua missão, o seu chamado de se tornar um capelão, você cumpre certamente o propósito de Deus na sua vida. Então, é através da assistência religiosa nas escolas, nas faculdades e nas universidades que o capelão estudantil ou o capelão universitário ou o capelão escolar, ele vai cumprir a missão dele de levar o amor de Deus, de levar a palavra de Deus, de levar uma assistência religiosa para as pessoas que estão ali necessitando de uma palavra, necessitando de um milagre, necessitando de um encorajamento, de um apoio emocional, apoio espiritual, um conforto espiritual para superar momentos de crise. Geralmente, os alunos, geralmente os estudantes, eles, por falta de realmente um preparo, um domínio emocional, psicológico, espiritual, eles acabam levando os problemas do trabalho, problemas de relacionamentos, problemas que ocorrem em casa, para a escola. E aí, isso reflete no desempenho escolar desse aluno, causando ali o impacto direto nas notas, no aproveitamento dos estudos e até no sentido de que, muitas das vezes, esses problemas que o aluno enfrenta, eles acabam dificultando a continuidade do aluno, causando desistência, evasão escolar, a pessoa acaba desistindo de dar continuidade aos seus estudos, a se formar, e aí é um problema vindo após outro e, de alguma maneira, dificultando a vida desse aluno. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema muito importante, que eu gostaria de dizer para você que vale a pena você estar aqui conosco, porque você está aqui nas aulas de capelania da FATO, e a FATO ela tem uma especialidade, ela tem uma excelência, ela tem uma tradição de mais de 30 anos formando capelães no Brasil e no exterior. Então, praticamente, eu costumo dizer que de 80% a 90% dos capelães que temos no Brasil são alunos da FATO e pertencem ao Conselho da Capelania Federal do Brasil, CAFEB. Então, você que está estudando, você já é nosso aluno, você fique por dentro aqui, porque nosso trabalho realmente vai capacitar você a se tornar
um capelão com todas as prerrogativas legais, um capelão realmente que vai fazer diferença na hora de atuar, porque ele vai estar devidamente preparado, capacitado, qualificado para enfrentar os desafios que geralmente surgem na hora em que o capelão sai a campo para atuar, seja ele em qualquer área que for, os desafios surgem e o capelão precisa estar preparado nas diversas áreas da capelania e também o seu preparo pessoal ele é fundamental. Você que está começando hoje aqui na classe, você que está tendo a primeira aula, logicamente, nas outras oportunidades, você vai poder participar aqui com a gente e aprender um pouquinho mais. Agora, eu não preciso dizer aqui que o capelão precisa estar preparado espiritualmente, porque a galera já sabe. Preparado intelectualmente é chovendo molhado. Mas a gente precisa, muitas das vezes, repetir isso aqui, porque ele vai dizer, professor, ó, tem que estar preparado emocionalmente, tem que estar preparado psicologicamente, precisa estar preparado na palavra, no estudo teológico, tem que ter uma formação teológica, tem que ter um preparo teológico. Mesmo que seja um preparo básico, o capelão precisa, porque a ferramenta de trabalho do capelão é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a teologia. Imagina, você vai levar a palavra sem conhecer a palavra, você vai assistir as pessoas no contexto religioso e você não entende nada da Bíblia, você não sabe aonde está um capítulo, você não sabe explicar um versículo, você não sabe aonde está um livro ou aonde está esse assunto na Bíblia, então você precisa estar preparado na questão teológica também, porque é fundamental. E aqui nós vamos trabalhar essa questão para que você cada vez mais cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus e nesse trabalho que é tão importante, que é a capelania. Bom, galera, então, hoje nós vamos tratar sobre estratégias para evangelizar estudantes. Isso mesmo. Você, como capelão, a sua atuação da assistência religiosa, no final, você pretende levar o amor de Deus, pretende levar a palavra de Deus, o plano da salvação, aos alunos, aos universitários. E você precisa saber como fazer isso. Professor, por quê? Porque a capelania estudantil, ou escolar, ou universitária, como você vai chamar, ela tem, vamos dizer assim, informações e características diferentes das demais áreas da capelania. Por que isso? Porque na capelania hospitalar, por exemplo, você vai encontrar o paciente, a pessoa, numa condição de enfermidade, numa condição muito grande de fragilidade. Já, já a pessoa assistida na área escolar, ou estudantil, ou universitária, o aluno lá, o estudante, ele não está convalescendo de uma cirurgia ou de um problema de saúde, ele não está preso, ele não está ali no momento de luto, ele não está aquartelado, ele está, na maioria das vezes, gozando da sua saúde física, ele está na sua atividade cotidiana, ele está ativo enquanto cidadão, enquanto pessoa, e você, capelão, quer assistir essas pessoas no âmbito religioso. E para fazer isso, você precisa de estratégias para alcançar essa pessoa, porque ele é um alvo diferenciado, ele é diferente da maioria das áreas da capelania, mas ainda assim esse grupo necessita e você terá condições de prestar assistência religiosa aos estudantes e apresentar a eles o plano da salvação. Então, acho que é importante a gente trabalhar isso. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através da assistência
religiosas. Então, fique comigo aqui, porque vai ser muito legal. Então, ponto aí que a gente quer colocar para vocês, para a galera já ir acompanhando, é que o objetivo da nossa aula de hoje é compreender o papel da capelania educacional. É o primeiro ponto da nossa aula hoje. Segundo ponto, identificar as estratégias de abordagem aos estudantes, aos alunos, e refletir sobre a importância da assistência religiosa para os alunos nas escolas, nas faculdades e nas universidades. E o meu objetivo aqui, acho que principal, é inspirar você, inspirar os capelães que já estão formados, já se formaram, e os novos que estão chegando, que vão se formar dentro de poucos dias, para atuarem nessa área que é muito importante e que, em muitos casos, ela é deixada um pouquinho de lado, porque as pessoas acham que nas escolas não tem muitas pessoas necessitando. Então, nas escolas, você tem jovens e adolescentes, você tem as crianças, então você tem ali um ambiente muito fértil, muito propício para você poder apresentar o plano da salvação, falar do amor de Deus e assistir aquelas pessoas ali. Lembrando que também os professores e a equipe multidisciplinar das escolas também podem ser alcançadas através da capelania educacional. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Vamos lá. Vamos entender de cara o que é capelania educacional. Primeiro, lembrando que capelania educacional ela é o serviço de assistência espiritual em ambientes educacionais, em ambientes escolares, em ambientes universitários. E a capelania educacional, ela visa o apoio emocional, o apoio ético e espiritual aos estudantes. Professor, estudante, não importa aqui questões de crenças, de denominações, outras religiões, o capelão ele sabe que a assistência dele ela é plural. Significa o quê? Ele não assiste em prol da religião dele. Ele assiste a todos de forma igualitária, de forma ética, sem bandeira denominacional, sem preconceito de raça, de religião, ideologia, ok? E também ali ideologia de gênero também. Tomar cuidado com isso, porque o ambiente escolar ele tem ali características bem peculiares que você, capelão, precisa estar atento para não errar, porque qualquer erro desse tipo enseja discriminação, intolerância religiosa, é o que nós não queremos e, pelo contrário, nós lutamos contra a intolerância religiosa, contra a falta de liberdade religiosa em todas as áreas da sociedade. Terceiro ponto é que a capelania educacional ela visa a atuação respeitosa e voluntária do capelão. Então, é o trabalho voluntário, ético, moral, respeitoso e é uma atuação voluntária. O capelão estudantil, na maioria dos casos, ele não recebe para prestar essa assistência religiosa. O quarto ponto, também importante, é que a capelania educacional ela visa promover valores de esperança e também levar orientações de várias áreas, por exemplo, combate às drogas, por exemplo, a questão de valores morais, valores éticos em meio à sociedade, palestras esclarecedoras sobre vários assuntos
que o capelão pode se preparar, deve se preparar para, por exemplo, fazer lá palestras antidrogas nas escolas, nas universidades, para demonstrar, vamos dizer, os problemas causados pelo uso de substâncias tóxicas, substâncias que causam efeito destrutivo nas pessoas, alertando os alunos para que eles não sejam pegos, ou vamos dizer assim, ser viciados na questão das drogas. Tá bom? Vamos lá. Por que os estudantes precisam de apoio espiritual? Professor, porque o estudante não está doente, ele não está preso, ele não está num leito de hospital. Ele não está ali, vamos dizer assim, com problemas que você olha assim, visivelmente, né? Na maioria das vezes, não tem grandes problemas. Porém, nós sabemos, e nós já vimos aqui em outras aulas, que as pessoas atravessam crises de ansiedade. As pessoas têm transtornos de ansiedade, depressão, TDAH. E aí, a questão da escola ou da universidade ou dos cursos que, de alguma maneira, ensejam pressão acadêmica, pressão por notas, pressão por desempenho, pressão por conclusão exitosa do curso, acaba trazendo uma ansiedade e, muitas das vezes, causando ali problemas de depressão e o transtorno generalizado de ansiedade. E o capelão pode ser um agente que vai ajudar o aluno a distensionar, vai ajudar o aluno a vencer a crise de ansiedade, vencer o processo depressivo que ele está iniciando ou já está em meio a esse processo depressivo. Então, o capelão pode ajudar nesse quesito. Outro ponto que a capelania estudantil vai atuar é nas crises existenciais e de identidade. Muitas das vezes, a pessoa está em crise existencial, perdeu esperança. Muitas das vezes, você sabe que os jovens eles têm uma taxa de tirarem as suas vidas enorme, ok? Eu devo evitar aqui usar palavras aqui que muitas das vezes o YouTube acaba bloqueando o vídeo, tirando o vídeo do ar. Então, não sei se você vai entender essa linguagem aí. Então, os jovens e adolescentes eles têm uma alta taxa de sinistro em relação à perda de suas vidas, porque eles atravessam momentos de crise existencial, de crise de identidade. Então, o capelão pode ajudar os jovens e os adolescentes nesses momentos, em razão de crise existencial e também crise de identidade. Outro quesito, solidão, conflitos familiares. Eu falei, muitas das vezes, o problema não está na escola, o problema está em casa. Problemas de desajuste no lar, briga dos pais, separação dos pais, violência doméstica, uso de drogas lícitas por parte de algum membro da família, os pais que consomem álcool, enfim, todo o alcoolismo, né, que impera em algumas famílias, acabam trazendo transtorno para o jovem, para a criança, para o adolescente. Isso vai refletir no comportamento dele na sala de aula, na escola, no desempenho acadêmico e também nas suas notas. Então, importante a gente ressaltar aqui.
Também a capelania estudantil vai ajudar o estudante na busca por um propósito de vida, por um sentido da sua vida. Então, a capelania estudantil, através da assistência religiosa, vai levar uma palavra de esperança, vai levar uma palavra de apoio, de conforto, de maneira que o estudante, a criança, o adolescente, o jovem, de uma maneira geral, ele vai encontrar nas palavras de fé, de esperança, palavras bíblicas, palavras de orientação com um norte direcionado, ou aonde o capelão vai buscar inspiração nas escrituras, ele vai realmente, de uma maneira bem estratégica, ele vai levar ali uma palavra de esperança e, quem sabe, trazer um novo momento, um novo propósito para a vida daquele aluno. Então, eu quero dizer para vocês aqui que é muito importante isso. Olha só, a gente está falando aqui, eu vou aqui dar uma pausa aqui para a gente poder entender isso aqui, que é muito legal. Ó, não sei se vocês estão me acompanhando aqui. O capelão, nesse ambiente escolar ou universitário, ele vai encontrar muitas objeções. E ele precisa estar preparado, porque o ambiente escolar, o ambiente universitário, é um ambiente onde os jovens estão pensando, estão recebendo centenas e milhares de informações todos os dias. E o capelão, ele vai ser questionado, ele vai ser indagado, ele vai, muitas das vezes, ser colocado contra a parede, com perguntas bíblicas, com questionamentos sobre a existência de Deus, sobre a existência da vida, sobre respostas ou questionamentos teológicos que, muitas das vezes, se o capelão não estiver preparado teologicamente, preparado nas escrituras, ele vai passar vergonha ou, no mínimo, ficar sem respostas para os alunos. Então, é importante eu ressaltar aqui que você, capelão, capelã, precisa estar preparada para um momento como esse, porque senão você vai passar vergonha. Imagina um dos alunos perguntarem a você, diante de toda a classe, quem é Deus? Por que Deus fez isso ou fez aquilo? Por que existe o mal? Por que Deus criou isso, criou aquilo? Então, eu não vou me aprofundar aqui, mas é um ambiente de características especiais em que você precisa estar realmente preparado para não passar vergonha. Então, se você não tem uma qualificação à altura, não vá se aventurar num ambiente escolar sem estar preparado, porque você poderá passar vergonha. Então, tem muitos alunos, principalmente de segundo grau, eles vão fazer perguntas com ar de pegadinha, né? Perguntas de muita profundidade. Então, se você não estiver preparado, você vai cair na armadilha e vai passar vergonha. Tá bom, gente? Então, lembrando aqui que é muito importante aqui. Eu vou fazer uma pausa aqui agora para conhecer a galera que está conosco, ok? Galerinha que está conosco aqui. Deixa eu ver aqui a galera que está com a gente aqui nesta noite. Montgomery, vamos lá, desde o início. Olha, o Carlos e a Andréia já são os primeiros a chegar aqui hoje, ok? Na live desde o início. José Carlos, boa noite. Fernanda, boa noite. Vamos lá. Geraldo, nós estamos aqui. Geraldo de São Paulo, Geraldo Souza, Sandra Cardoso, Roseli, Granado, Fernanda, mais uma vez, equipe Fato participando com a gente, ok? Vamos lá. Maria Lúcia. Alô, Maria Lúcia.
dando a paz do Senhor para todo mundo. Antônio Marques. Alô, Antônio Marques. Jéssica Santos. Fernanda. Gente, quem está com a gente aí e não deu like ainda, dá um like, ok? No vídeo, para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas, ok? Talvez você esteja aí, dá um like aí no vídeo, dá aí a sua participação e já deixa o comentário aqui com a sua pergunta, tá bom, gente? Professor, eu estou fazendo curso de capelania, mas ainda não fiz o curso de teologia. Eu tenho aí uma oportunidade especial para você. Você termina o curso de capelania, que é bem rápido, e você faz um curso de teologia básico com a gente, ok? É um curso básico em teologia online, você estuda no seu tempo, qualquer hora do dia, você estuda no celular, você estuda no tablet, no computador, estuda até na televisão da sua casa. Então, você sabe mexer, você coloca lá no canal, na telinha lá, abre na televisão da sua casa, ou no computador, ou no smartphone, você estuda o curso de teologia básico, está bem em conta. Nós vamos fazer aqui uma promoção para você, que está hoje ainda, chegou algumas camisas, chegou uma remessa, mas já a galera está numa velocidade também, gente. Quem for adquirir a camisa que eu estou usando aqui, tem várias cores, não é modelo, várias cores, modelo é único. Então, nós já temos ainda, chegou uma remessazinha pequena, mas já foi, ainda tem algumas camisas ainda. Quem não adquiriu a camisa, adquira, ainda tem umas lá ainda no estoque ainda. Eu estava falando sobre o curso de teologia, a importância de se preparar na teologia, você que é capelão, para você não estar aí sem a qualificação ou altura para enfrentar os desafios. Então, você faz o curso de capelania e também depois faz o curso de teologia, que a secretaria ela já está autorizada a dar um desconto para você que está fazendo o curso de capelania conosco aqui, e aí já vai dar um descontão para vocês aí. Então, pode chamar lá no zap lá da Secretaria da FATO e pedir só, eu quero o desconto que o professor falou. O professor disse que tinha um desconto, eu quero o meu desconto. Tá bom, galera? Vamos lá. Vamos voltar aqui, porque o assunto hoje está maravilhoso. Até eu gosto desse assunto, viu, gente? Muito legal. Vamos lá. O papel do capelão na escola ou na universidade. Bom, eu nem preciso falar que a melhor estratégia para você atuar, seja em qualquer área da capelania, é através da escuta ativa, e a escola ela vai trabalhar, o capelão vai trabalhar lá na escola com escuta ativa e aconselhamento. Professor, aconselhamento dos jovens, com muita sabedoria, com ética, com disciplina, levando em consideração o nosso código de ética profissional do capelão. Professor, quem ainda não recebeu o código de ética profissional do capelão, pede para a secretaria que nós vamos enviar o código gratuitamente para você no seu zap, tá bom? É o código que ele está devidamente registrado com SBN, ok? Mas nós vamos mandar ele digital para você, porque ele está em PDF para facilitar você acessar de qualquer lugar e vai chegar na palma da sua mão aí no seu WhatsApp. Então, o código de ética profissional do capelão para você ter as normativas e a melhor maneira de você atuar eticamente dentro da capelania. Então, escuta ativa, aconselhamento, depois, apoio emocional nos momentos difíceis, lembrando que o estudante, muitas das vezes, problema financeiro, problemas de ansiedade, solidão, depressão, problemas em casa, violência doméstica, violência das ruas, os relacionamentos na própria escola, violência, né, entre os alunos. É muito comum
em várias partes do mundo e no Brasil, nós temos questões que são relevantes em razão de violência nas escolas e na periferia das escolas, né? Nos arredores das escolas, você tem, muitas das vezes, consumo de droga, você tem ali violência contra os alunos que muitas das vezes não participam dos grupos, né, daquela galera que anda junto. Então, muitas das vezes, um ou outro aluno é vítima de bullying, é vítima de maus tratos, é vítima vamos dizer assim, de atuação desses grupos. Então, o capelão ele vai poder ajudar nesse quesito aí. O capelão também pode atuar como mediador de conflitos, brigas, desavenças, não é? Entre alunos e professores, entre alunos e por aí vai. Depois, o papel do capelão na escola vai também atuar na promoção de valores éticos e espirituais. Professor, que valores são esses? Valores da família, valores espirituais, valores de crença, raça, intolerância religiosa, ou combate à intolerância religiosa, combate à intolerância contra a ideologia de gênero. Professor, não é porque eu não concordo com a ideologia de gênero que eu vou motivar a intolerância contra gênero algum. Então, o papel do capelão é o papel de abraçar, de assistir a todos, respeitar todos, levando o amor de Deus sem bandeira denominacional, sem bandeira religiosa, sem expressar essa ou aquela religião. Você vai falar do amor de Deus, você vai falar, vamos dizer assim, dos parâmetros da capelania, da assistência religiosa, respeitando as pessoas que você está assistindo, mas, sempre que possível, reafirmando os valores éticos, morais e espirituais que dão norte à capelania estudantil. Tá bom? Vamos lá, importante aqui. Assistência religiosa nas instituições. Então, atividade de reflexão e espiritualidade. Então, por exemplo, numa escola, numa universidade, você pode ter ali um momento de louvor, um momento de cântico, de música, um momento de reflexão, de pensamento teológico, uma classe, um momento de estudo da Bíblia. Tudo é estratégia. Você pode montar grupos de estudo bíblico, você pode montar palestras motivacionais usando a Bíblia como fundamento, como parâmetro para você usar, por exemplo, histórias de Sansão, histórias de Davi, histórias de Gideão, história de Josué. Então, tem vários personagens, histórias da Bíblia que podem inspirar palestras motivadoras para os alunos e para os universitários. Então, também o atendimento individual para orientação de carreira. É isso mesmo. O capelão, ele vai lá e se prepara. Gente, eu estou falando aqui para capelania de alto nível, tá, gente? Então, professor, eu lamento, eu tenho que dizer para você que é verdade. Não é qualquer um que vai poder atuar no ambiente universitário, no ambiente escolar, se não tiver um preparo de alto nível. Lembrando que você vai estar sendo observado por professores, por diretores, e geralmente essas pessoas elas têm formação superior, são pós-graduados, muitos deles têm mestrado e doutorado, principalmente na universidade, e você não pode ir para lá falando nós fomos, né? Você precisa se preparar,
ter o devido preparo, a altura, para poder demandar nesse ambiente tão seleto, com características muito importantes. Então, você precisa, como capelão, nesse ambiente, você precisa sim, professor, precisa sim se qualificar, quem sabe, se for o caso, ter um nível superior reconhecido pelo MEC, você precisa, se for o caso, fazer uma pós-graduação para você, quando chegar no ambiente escolar, você chegar lá e apresentar o teu currículo. Ó, eu sou capelão, eu sou formado, meu nível superior é esse, eu sou pós-graduado nessa área. Por exemplo, você pode ser pós-graduado em capelania. Sou pós-graduado em capelania, reconhecido pelo MEC, e eu também tenho um curso de capelania pela FAPO. E eu pertenço, aqui minha credencial, ao Conselho da Capelania Federal do Brasil. Quer dizer, você vai estar devidamente credenciado, você vai estar devidamente qualificado e você vai estar com a envergadura e com os requisitos, com as provas e títulos que vão demonstrar que você tem qualificação para estar à frente de uma sala de aula, à frente de grupos de alunos, sejam de ensino médio ou alunos universitários, e palestrar à altura daquele ambiente. Agora, professor, se você tem dificuldade no português, eu aconselho você a fazer um curso de português, a treinar o seu português, treinar concordância verbal, concordância nominal, você treinar a pronúncia das palavras, não pode ir para lá falando para cá, falando Flamengo, falando Fluminense, falando nós vai, não é? Não pode ir para lá com um monte de cacuete e com um português de baixo nível. Mas eu tenho aqui qualificação. Não basta qualificar. É importante você demonstrar, através da sua postura, que deve ser ética, uma postura de vestimenta, você tem que ir com a vestimenta apropriada para o nível daquele ambiente, você precisa ir asseado, você precisa ir vestido de conformidade e você precisa levar o teu currículo e as suas provas de título, porque muitas das vezes o diretor da escola ele vai cobrar de você, ele vai perguntar qual é a sua formação, qual é a sua qualificação. E você vai ter que comprovar isso. E uma maneira bem clara é, no seu primeiro contato, você precisa se preparar, porque você vai ser indagado, você vai ser questionado, você vai passar por uma entrevista lá na escola ou na universidade, para você ser recepcionado, para você ser aceito naquele ambiente. E nesse primeiro momento, se você for reprovado, por exemplo, com seu português, porque a escola não vai permitir que uma pessoa sem qualificação vá lá dar palestra para os seus alunos. Ok, gente? Então, é importante eu frisar aqui que a capelania estudantil não é para qualquer um. É preciso se preparar à altura desse ambiente, porque é um ambiente que vai demandar uma qualificação maior da sua parte, capelão. Ficou claro isso? Temos perguntas sobre esse momento aqui, essa reflexão que eu acabei de colocar aqui? Se tem perguntas, estou aberto a perguntas aqui. Vamos lá? Vamos lá, galera? Senão eu vou dar continuidade aqui. Cadê aí? Se tiver perguntas, já coloque aí que a gente passa aqui. Senão, vamos adiante. Vamos lá, pessoal. Primeira estratégia que nós, capelães, podemos usar para esse ambiente.
Então, a primeira estratégia aqui é construir relacionamentos. Nesse ambiente de capelania estudantil, você vai construir. A primeira estratégia, construir relacionamentos. Você vai demonstrar empatia, respeito, você vai criar um ambiente de confiança, um ambiente de alto nível de identidade, confiança, respeito. Você vai estar disponível para ouvir as pessoas, para poder atender as pessoas, para demandar e dedicar tempo na assistência às pessoas. Acho que é o primeiro ponto fundamental dentro da estratégia, são os quesitos aqui. Depois, você precisa ser exemplo na sua postura, exemplo de caráter e exemplo de integridade. Segunda estratégia é linguagem acessível. Então, é importante usar linguagem clara, relevante, e que essa linguagem seja uma linguagem baseada num português correto. Não é para você falar difícil, não é para você dar aquela fala de importante, não é igual aquela pessoa que fala com o dicionário na mão, não é isso. É uma linguagem clara, objetiva, relevante, mas, ao mesmo tempo, que de uma qualidade dentro do português com aí objetividade, tá bom? Você vai, a partir dessa linguagem clara, objetiva e relevante, conectar fé com os desafios da vida cotidiana dos alunos e dos universitários. Outra coisa, evite qualquer tipo de imposição religiosa. Então, você, já falei ali, você está ali num trabalho voluntário, você está ali num trabalho autônomo, você está ali numa atividade que você precisa agregar valor e agregar simpatia à sua assistência, então você não pode trabalhar com nenhum tipo de imposição religiosa ou de crença. Você, na segunda estratégia aqui, você precisa promover diálogo, ok, gente? Diálogo aberto, diálogo franco, diálogo objetivo e sempre com empatia, com um sorriso, não um sorriso mas um sorriso equilibrado, numa simpatia agradável, para que você mostre receptividade e que você consiga conquistar professores, diretores, alunos, serventes ali, o pessoal da administração, das pessoas que trabalham no ambiente escolar, tá bom? Terceira estratégia, também importante, é você ter presença nos momentos de crise. Professor, para você fazer um bom trabalho no ambiente escolar e no ambiente universitário, você precisa atuar de forma contínua. Por exemplo, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Então, você precisa estar lá sempre de forma ordinária, de forma contínua, para que os alunos ou os professores, os funcionários daquele ambiente, eles entendam que podem contar com a sua assistência, com a sua presença, para desabafar, para conversarem, para ensejar um diálogo, para, de alguma maneira, buscarem em você uma palavra de fé, talvez buscarem uma oração. Sabe que você é capelão, sabe que você pode orar por eles. Então, se você estiver presente e a sua presença for uma presença continuada, eles sabem que vão poder contar com você
em determinado dia, em determinado horário. Então, é preciso se dedicar àquele ambiente de forma que você faça um projeto de atuar naquela escola ou naquela universidade de 3 a 6 meses, a um ano. Então, precisa ser um trabalho de médio prazo em diante para você começar a lograr resultados da sua atuação. Tá bom, gente? Então, apoio em luto, apoio em perdas, ok? Orientação em momentos de decisão, em momentos de escolha de carreira, e também você poder levar uma palavra de incentivo e esperança à vida dos alunos. Vamos lá. Impacto da capelania estudantil na vida dos estudantes. Então, a capelania, se bem trabalhada, se o serviço de capelania for efetivo e de qualidade, ele vai trazer fortalecimento para os alunos. Ele vai trazer apoio emocional, apoio espiritual, vai trazer encorajamento, vai trazer motivação, vai trazer esperança para a vida dos alunos e outras pessoas que forem assistidas no ambiente educacional. Vai desenvolver valores éticos, valores morais, valores materiais, valores familiares e valores espirituais. Vai ajudar a capelania nesse ambiente a construir propósito de vida. Olha aí, importante. Vai ajudar no impacto de propósito, de esperança, razão de viver. Por quê? Dentro do ambiente escolar, você pode encontrar, e vai certamente encontrar, alunas que estão sem esperança, que perderam a razão de viver, que estão vivendo uma vida de fracasso, de derrota, ou pelo menos se sentindo derrotados, fracassados. E muitas das vezes é só o quê? Uma percepção emocional psicológica que esses jovens estão vivenciando por diversas razões. E aí você, na condição de capelão educacional, você vai dialogar, você vai aconselhar, você vai conversar, você vai colocar em prática aquele princípio da escuta ativa, e a partir da escuta ativa de qualidade, você vai fazer um trabalho ali de capelania e trazer esse jovem, esse aluno, esse estudante a uma realidade de esperança, fortalecimento emocional e espiritual para que ele possa superar esse momento tão difícil na sua vida. Então, construção de propósito, esperança. E, através desse trabalho, você vai fazer uma transformação de vida desse aluno, desse estudante. Então, no final das contas, o que você quer é levar o plano da salvação, o amor de Deus, para que essa vida ela receba a transformação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer levá-la a ter um encontro real com Deus e impactar a vida dessa pessoa, desse estudante, com o amor de Deus, e aí ensejando o quê? Uma transformação de vida, uma transformação existencial, principalmente no âmbito espiritual. Vamos lá. Desafios da capelania estudantil. Bom, primeiro desafio é que é um ambiente multidisciplinar, um ambiente plural e um ambiente de muita diversidade, ok? Também é um desafio que nós precisamos treinar e praticar respeito às diferenças de crença. É um ambiente que tem muitas pessoas diferentes, que pensam diferente e que muitas das vezes elas estão dispostas
a questionamentos, a indagações, a agressões verbais, a debates, a discussões acaloradas, e você, capelão, precisa estar preparado, ok? Depois, limites institucionais. Quer dizer, é um ambiente que você tem muita dificuldade porque você está sendo sempre observado e você não pode, na maioria dos casos, sair ali do contexto, sair ali dos parâmetros, porque você está num ambiente muito debatido, de muita, vamos dizer assim, dificuldade de atuação, porque é um ambiente que tem limitações legais de atuação. Então, não pode falar sobre determinados temas, não pode proceder de qualquer maneira. Então, é um ambiente que você precisa se qualificar e a tua atuação na condição de capelão, ela precisa ser muito disciplinada para você não cometer nenhum ato de indisciplina ou algum ato de intolerância que pode causar aí danos, prejuízos ao seu trabalho de assistência religiosa. Vamos lá. Necessidade de preparo e sensibilidade. Gente, eu já falei isso aqui antes e volto a repetir, porque é algo importante, vocês precisam ter em mente. Ó, esse ambiente da capelania hospitalar, ou desculpa, da capelania estudantil, é um ambiente que necessita um preparo muito grande e você precisa ter sensibilidade. Por quê? Muitas das vezes a gente precisa atuar no ambiente educacional com o intelecto. Professor, como é que eu vou dizer isso para você entender? No ambiente hospitalar, você vai trabalhar com a presença, você vai trabalhar com escuta, você vai trabalhar muito na área emocional, porque as pessoas estão muito debilitadas. Já quando você parte para a capelania educacional, você vai encontrar ali um ambiente muito intelectualizado, um ambiente que está acostumado ao debate, à reflexão. Então, esse ambiente vai exigir de você uma postura intelectual mais forte, mais atuante. Então, você vai trabalhar muito no quesito intelectual, na reflexão, na questão de você saber trabalhar questões filosóficas, questões ideológicas, questões teológicas, questões éticas, profissionais, porque muitas das vezes vai valer mais o que você fala do que aquilo que você está disposto a fazer. Porque o ambiente é aquele momento ali, depois dali, o aluno vai para as suas atividades, volta para casa, enfim, ele não está dependente da sua presença ou da sua visita. Então, é bem mais difícil você conseguir a atenção do aluno, porque ele, intelectualmente, ele está, vamos dizer assim, mais fortalecido, mais capaz, e ele realmente interage com o capelão com muita propriedade. Então, o preparo é fundamental. Então, preparo e sensibilidade são coisas que a gente precisa levar em consideração. Tá bom, gente? Vamos lá. Conclusão. A capelania educacional é um ministério de cuidado. É um trabalho que você precisa pensar, você precisa realmente se qualificar, porque a sua presença lá vai impactar os alunos, vai impactar os professores, vai impactar os universitários, se você
tiver devido preparo, se qualificar e assim fazer a diferença. Então, evangelizar também é ouvir, acolher, fazer através do ouvir aqui a escuta ativa, ok? E é uma estratégia diferente. Por quê? Na evangelização, preste atenção nisso, na evangelização que a gente conhece, o evangelizador, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele já começa pregando, ele já começa evangelizando. O capelão, ele vai fazer assistência religiosa. E, se tiver oportunidade, evangelizar. Então, nós, dentro da capelania educacional, nós temos o objetivo de evangelizar. Mas, por razões legais, você não pode catequizar, você não pode ir lá evangelizar diretamente. Então, você precisa ter estratégias que, ao final, as pessoas vão ser evangelizadas sem até perceber que estão sendo evangelizadas. Então, é importante isso. A estratégia vai fazer com que você evangelize sem mostrar ou dizer que você está evangelizando. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Geralmente, quando a gente conta um testemunho do que Deus fez na nossa vida, de maneira despretensiosa, você conta um testemunho. Olha, eu estava vendo uma situação e eu fiz uma oração, pedi a Deus, e Deus me respondeu, e Deus me abençoou. Estou contando aqui. E aí, você não evangelizou, você não falou para a pessoa aceitar Jesus, você não fez apelo, não fez nada. Você apenas contou uma história, você contou uma experiência da sua vida. A pessoa ouve aquele testemunho e aquele testemunho fala o seu coração. Aquela história toca no coração da pessoa. E aí ela mesma, ela procura o amor de Deus, ela procura a palavra e muitas das vezes ela mesma vai chegar até você e vai pedir uma oração. Ora por mim também, eu estou passando por esse problema. E aí você vai e dá o seu testemunho. E você continua, se você tiver oportunidade. Então, os estudantes precisam de orientação espiritual, orientação e apoio emocional psicológico e também conforto nos momentos de dificuldade. Porque muitas das vezes tá família em luto, família desajustada, família em crise, os pais nas drogas, violência doméstica. Então, o aluno, ele muitas das vezes ele vem para a escola com todo tipo de problema. E o professor, muitas das vezes, não tem o preparo espiritual, a visão espiritual, para poder ajudar o aluno. Então, o capelão, ele pode, se ele estiver lá de plantão, né, ele pode ser aí um escape, né, uma saída em que a escola vai lançar a mão do capelão para ajudar esses alunos que estão em crise. Tá bom, gente? Por último, o capelão é um instrumento de esperança. Galera, o capelão é um instrumento de esperança. Então, o capelão leva o amor de Deus, leva a palavra de fé e leva uma mensagem de esperança. Então, você que está me acompanhando até agora, eu queria dizer para você que o papel do capelão na escola é fundamental, porque a escola hoje, principalmente no Brasil e em muitas partes do mundo, é um ambiente crítico, é um ambiente de muita violência, é um ambiente onde os alunos chegam com muitos desajustes emocionais, psicológicos e espirituais. O capelão ele tem que ter a sensibilidade espiritual para, na hora da assistência, entender se o problema é emocional,
psicológico, se o problema é espiritual. Se o problema for espiritual, ele vai trabalhar esse problema de forma mais qualificada. Se o problema é emocional, psicológico, ele vai orientar que a escola ajude esse aluno através de um psicólogo ou de um psicanalista. Então, é importante a gente lembrar que existe na escola outros profissionais ou na universidade que podem ajudar os alunos. Assistente social, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, ok? E também a figura do capelão, que é o agente que vai cuidar dos alunos na questão espiritual e desdobramentos das questões espirituais. Então, tomar cuidado para o capelão, ele não fazer papel de psicólogo, ele não fazer o papel de psicanalista, ele não fazer papel de assistente social e por aí vai, e nem papel de professor. O papel do capelão estudantil é fazer o trabalho de assistência religiosa no âmbito da capelania estudantil. É a função sua que vai atuar nas escolas. Ok, galera? Então, você que está me assistindo, que vai atuar nas escolas, não rompa, não passe por cima da sua atuação na condição de capelão. Tá bom? Perguntas aí? Estou aberto a perguntas. Gente, eu estou ao vivo aqui. Se você não perguntar, você me deixa aqui. Depois, as perguntas. Vamos lá, estou aqui nas perguntas aqui. O José Carlos, ele está dizendo assim, fiz teologia, missiologia em um mini curso de mini terapeuta. Estou fazendo escatologia. Estou indo bem? O José Carlos, ó, esse negócio de mini curso, mini não sei das quantas, eu vou dizer a verdade para você. Não se engane com isso. Tem muita gente vendendo mini cursos na internet que eles não têm nenhuma qualificação. Você tem que procurar uma instituição séria, uma instituição de tradição, para realmente você aprender teologia. Imagine você aprender psicanálise ou terapia com quem não tem formação nenhuma, nem em psicologia, nem em psicanálise. Imagine você aprender teologia de quem não sabe teologia. Você tem que ver o fundamento. Quem é esse professor? Aonde ele estudou? Qual a formação dele? Ok? Tomar cuidado com esses meninos, não sei das quantas, que é só para tomar o teu dinheiro. A verdade é essa. Então, você está estudando aqui comigo, eu não estou botando a minha cara aqui sem saber o que eu estou falando. Eu tenho muitos anos de estudo, muitos anos de experiência em campo, em loco, ok? Além de uma vasta formação acadêmica comprovada em instituições realmente qualificadas. Eu não sou aqui não é um pastor que fala bem e que veio dar aula para vocês, ok? Não é nada disso. Aqui é uma pessoa que tem qualificação universitária. Eu estudei na UNB em Brasília, estudei na UERJ no Rio de Janeiro, estudei na Universidade da Cidade no Rio de Janeiro, estudei na FACETEM, estudei na FASE, estudei na Gama Filho. Então, eu tenho uma formação que realmente posso colocar à prova para vocês aqui, e eu continuo dizendo, ainda continuo estudando, porque eu acho que... porque pastor, tenho lá uma vocação ministerial, ela é pastor. Agora, professor é diferente. Ok? Então, aqui não é um pastor que fez um curso de teologia. Aqui não. Aqui você não está lidando com uma pessoa sem qualificação. Você está lidando aqui com pessoas que formam pessoas de nível universitário, de pós-graduação, ok? Que realmente vai fazer diferença
e sabe que está dizendo assim. E, professor, eu vou dizer para você, outra coisa importante, eu tenho centenas de visitas a hospitais, a presídios, eu fiz poucas visitas a presídios, mas fiz a diversos presídios, mas eu tenho uma trajetória de capelania militar e capelania hospitalar, aonde eu posso dizer para você, ó, eu fui lá. E também capelania estudantil também, que eu atuei em universidades e também em escola. Então, eu estou falando de experiência e formação. Nenhum curso de capelania que você vai ver na internet ou presencial, você tem a bagagem e a qualificação que você está tendo aqui hoje. Então, eu digo para você, procure uma instituição e veja quem são esses professores que estão dando aula nesses mini-cursos, porque a internet está cheia de mini-cursos. Mini-curso disso, mini-curso. Você não vai aprender nada, tá bom, gente? Não vai ficar chateado comigo, mas eu tenho que ser verdadeiro. Ok? Vamos lá. João, na aula sobre capelania prisional, o professor destacou o cuidado de respeitar o tempo para levar a mensagem de Jesus em uma universidade, por exemplo. Essa questão não deveria ser a mesma? O João, na universidade e numa escola, você vai ter momentos, ok? Que, como é que eu vou dizer para você? Se você for dado a você a oportunidade de você dar uma palestra, a palestra ela vai ter um tempo. Se for dado a você o tempo para você fazer ali um culto ou um evento musical, sempre vai ter tempo, não é livre, não é de qualquer maneira, ok? E o ambiente escolar, o ambiente universitário, é um ambiente onde, por exemplo, geralmente vai ser dado a você uma sala, um local, para você poder atender as pessoas, assistir as pessoas naquele local. Então, também ali um tempo que você vai ter a sensibilidade de acordo com o problema que a pessoa assistida apresentar a você, que chegar até você. Então, use de sabedoria, use de entendimento, porque eu não vou dizer assim, tem um tempo, não, que vai depender da questão que a pessoa colocar para você ali, do problema que ela chegar até você, tá bom? Vamos lá. O José do Carmo, é isso? José do Carmo. Fiz um curso de capacitação teológica na FADBA e um curso de bacharel em teologia. Já é o caminho. É isso aí. Em locais acadêmicos, podemos entrar e encontrar ambientes ainda mais complicados no sentido de questionamento da fé. Jorge João, é isso aí. Eu falei aqui desde o início, falei em vários momentos aqui. Se você não tem o preparo, não se aventure nesse ambiente, porque é um ambiente de muitos questionamentos, um ambiente de muita relevância de filosofia, de crenças, de pensamentos, enfim, diversos, e você vai sim ser questionado numa palestra, numa palavra lá de apresentação, enfim, em vários momentos que você for falar para grupos, principalmente, você vai ser questionado, tá bom? Vamos mais adiante aqui. Vamos lá, gente. O Carlos Andrés, confesso que atuar nas faculdades e em outros é muito complicado, esse desafio de ideologias pesadas. Carlos, realmente, eu vou dizer a verdade para você, é realmente um ambiente que hoje, galera, esse ambiente escolar, universitário,
ele está um ambiente carregado de ideologias políticas, ideologia de gênero, e que, se você não for bem preparado, você vai cair, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Os jovens, eles estão com questionamentos, estão preparados, e se você não tiver habilidade e o devido preparo, eles vão colocar uma caixa de banana para você, vão colocar uma pegadinha, vão fazer questionamentos para realmente constranger você, e aí você precisa estar preparado para aquele ambiente para não ensejar e cair naquelas discussões loucas, né? Porque são vãs filosofias, e eu acho que a maneira mais prática é o quê? Simplicidade, não entrar em questionamento. E aí eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Ó, se preparem aí que eu vou dar uma dica legal para vocês. Ó, quando vocês chegarem num ambiente de muito, muito ideológico, num ambiente muito politizado, quando vocês chegarem nesses ambientes de grupos de ideologia de gênero, por assim dizer, você precisa tomar cuidado com questão de intolerância, tolerância religiosa, tolerância de gênero, e você trabalhar a questão de amor de Deus, questão de esperança, questão de conforto, de apoio, e principalmente a questão da capelania no princípio do bom samaritano. Lembra da história do bom samaritano? O bom samaritano, ele acolheu a pessoa que estava jogada no caminho, ele não pergunta sobre crença daquele indivíduo, ele não pergunta sobre condição social, ele não se preocupa com a cor, com nacionalidade, com a raça da pessoa, e também questões de gênero, etc. Ele não se preocupa com isso. Ele vai, ele assiste aquela pessoa, ele socorre aquela pessoa, e aí, depois de socorrer e colocar a pessoa em segurança, ele ainda paga as despesas e depois segue o caminho dele. Então, o capelão, ele precisa, nesses ambientes de dificuldade, ele precisa levar o amor de Deus, levar a esperança e não cair em questões, em contendas, em questionamentos, em discussões, porque não é o papel do capelão entrar em questionamentos e em discussão. Então, professor, o que você vai fazer? Eu vou te dizer. Você vai, se você for questionado, se você for, né, argumentado sobre questões, você sai pela tangente. Ó, pessoal, meu papel aqui é falar do amor de Deus, é trazer uma palavra de esperança, de motivação, é assistir vocês nas dificuldades de vocês. E aí, se o aluno, a aluna continuar perguntando, você volte para ele, para ela, com uma outra pergunta. Você está tendo alguma dificuldade? Você precisa de ajuda? Você precisa de apoio? A pessoa vai dizer assim, não quero. Ah, então, o meu trabalho aqui é trazer apoio, é trazer conforto, é trazer esperança. Eu não vim aqui para debater ou para polemizar, eu não vim aqui para poder tratar desses assuntos ideológicos, assuntos políticos. Meu trabalho aqui não é esse. Então, você me desculpe, você, né, por favor, mas eu quero declinar desse questionamento, porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para poder atender aquelas pessoas que têm alguma necessidade e que precisam de um ombro, precisam de um ouvido, precisam de um apoio. É a minha função aqui. Tá bom, galera? Ficou esclarecido a maneira como vocês vão e podem atuar dentro dentro das escolas e das universidades, porque é um local tremendamente perigoso. Você vai ser questionado, vão questionar sua fé,
vão questionar a sua religiosidade, vão questionar a sua denominação, vão te xingar, enfim, vai ter momentos ali difíceis, mas você precisa ter serenidade, sabedoria para realmente